Marcos 14. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E, estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha. Por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam como ele lhes tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e o partiu e deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade, eu vos digo: não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia.
Mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência, ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E, retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez e disse-lhes: dormi ainda e descansais. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote. E com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote. E ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E, levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote
lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou-o, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Bíblia Sagrada King James 1611.